Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar concluindo o quarto capítulo do livro Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner, e ele já inicia com o subtítulo Mais que uma apresentação. Seria errado, porém, simplesmente deixar você com a impressão de que deve viver sua vida representando outras pessoas. Hebreus capítulo 6, verso 12, lhe diz para ser um imitador daqueles que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Mas para entender totalmente o significado desse versículo, você precisa entender Hebreus capítulo 13, verso 7. Também que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quero que você observe especialmente a última metade do versículo. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Deus ordena que sejamos seguidores, atores e imitadores do que ele colocou em posição de autoridade sobre nós. Isso não quer dizer que ele está encorajando o culto à personalidade. Não é a personalidade das outras pessoas que devemos seguir ou imitar. É a fé delas. Como você sabe, certas pessoas têm um tipo de fé que vale a pena imitar. O escritor de Hebreus nos diz na última parte deste versículo: considerando atentamente o fim da sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo: olhe para a vida delas. No fim das contas, o que a vida delas produziu? Elas demonstraram de forma consciente o fruto do Espírito? Elas venceram as batalhas e conquistaram território para o reino de Deus, apesar dos tempos difíceis que enfrentaram? Se a resposta para essas perguntas for sim, vale a pena considerar seriamente a fé delas. Pessoas que produzem resultados para Deus, apesar das dificuldades e dos tempos difíceis, são dignas da nossa atenção e contemplação. Essas são as pessoas que somos ordenados a procurar e imitar. Mas lembre-se, não estamos imitando a personalidade delas, estamos imitando a fé delas. Vimos que a fé delas é o tipo de fé que resiste, produz uma colheita e tem um bom final. No capítulo 2, escrevi sobre cristãos que simplesmente repetem o que os outros dizem como papagaios. O erro que algumas pessoas cometem é simplesmente dizer e fazer descuidadamente o que outra pessoa diz e faz. Mas não é disso absolutamente que estou falando aqui. E esse erro comum não descarta a importância de seguir verdadeiramente a fé de outra pessoa. Estou falando sobre desenvolver uma fé genuína quando você a vê sendo demonstrada na vida de outra pessoa. Localize pessoas que lidaram com a probabilidade, se levantaram contra a oposição e talvez até tenham cometido seus próprios erros, mas que, apesar de tudo o que enfrentaram, elas ainda acreditam em Deus e ainda estão perseguindo o sonho que Ele colocou em seus corações. Não se concentre tanto nas ações desses indivíduos. Em vez disso, esforce-se para imitar a atitude de fé determinada e firme que eles têm diante de cada obstáculo. Quando você encontrar pessoas que se encaixam nessa descrição, procure conhecê-las. Descubra como elas conseguem passar tempo com Deus e com suas famílias e ainda permanecem comprometidas e envolvidas na igreja local. Descubra como elas desenvolveram sua fé. Observe como elas adoram, como ofertam. Observe como reagem em diferentes situações. E se você observar que a vida delas é cheia de fé e digna de ser imitada, comece a agir como esses indivíduos quando você tiver de enfrentar seus próprios desafios na vida. Lembre-se dos exemplos deles enquanto você segue a admoestação do apóstolo Paulo para a igreja dos Filipenses. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, verso 9. Agora deixe-me adverti-lo.
Quando você começar a viver uma vida de fé, agindo com base no que você crê e não no que você vê ou sente, o diabo imediatamente e repetidamente o acusará de ser um hipócrita de duas caras. Ele bombardeará sua mente com pensamentos negativos, dizendo que você é uma farsa total e que, na verdade, você não pensa ou sente da maneira como está falando ou agindo. Mas você pode responder ao diabo verdadeiramente e ainda permanecer em fé. Apenas diga: isso mesmo, Satanás. Meus pensamentos e emoções nem sempre estão alinhados com o que eu digo e faço pela fé. Entretanto, estou imitando os que não vivem suas vidas de acordo com o que veem ou sentem, mas com o que Deus disse na sua palavra. Estou seguindo aqueles que têm fogo e zelo em seus corações para desenvolver o mesmo fogo e zelo na minha própria vida. Este é um aspecto vital do discipulado. Devemos agir como aqueles cujas vidas são exemplos dignos de piedade e fé. Seguir esses indivíduos enquanto eles seguem a Cristo. Paulo disse sobre Timóteo com razão: se vocês viram Timóteo, vocês viram a mim. Ele pensa como eu, ele age como eu, e ele cuidará de vocês como eu cuido de vocês. Vê Filipenses capítulo 2, verso 20. Por que Paulo disse isso? Porque Timóteo havia crescido espiritualmente com Paulo. Havia sido discipulado pelo apóstolo, andando e ministrando com ele em meio a todo tipo de situação. Assim, Timóteo era um exemplo da vida real do que acontece quando uma pessoa imita a fé de outra mais experiente e cheia de convicção. Timóteo sabia exatamente do que Paulo estava falando quando o apóstolo disse aos seus seguidores em inúmeras ocasiões: vocês conhecem a minha vida, vocês me viram em todas as situações. Vê Atos capítulo 20, verso 18 ao 21. E sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Agindo como Jesus. E você? Como seria apenas um dia de sua vida se você se comprometesse a pensar, falar e agir exatamente como Jesus em todas as situações que enfrentasse naquele dia? Em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo exorta: sede, pois, imitadores, entre parênteses, mimetes, de Deus, como filhos amados. Uma maneira adequada de parafrasear esse versículo seria: hajam como Deus, imitem-no como as crianças pequenas imitam seu pai. Então, como Deus é? Seu poder, seus dons e suas habilidades são ilimitados. Ele sabe exatamente quem é e quais são os seus planos e propósitos. Seu conhecimento e sua sabedoria estão no centro de cada decisão que ele toma. E a sua palavra é a sua garantia absoluta. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre completamente. Se a promessa dele é condicional, ele deixará perfeitamente e excessivamente claro o que precisa ser feito para que essa promessa se cumpra. Seu bem mais precioso e a menina dos seus olhos são os crentes que entregam suas vidas aos seus cuidados. Mas ele fará tudo o que está em seu poder para salvar, curar e libertar aqueles que se rebelam contra ele. Ele ama as pessoas incondicionalmente, porque simplesmente decide fazer isso. Ele é corajoso e poderoso, porém bondoso e altruísta. Esta breve descrição de Deus, na verdade, mal alcança a superfície de quem e do que ele é realmente. Mas tendo essas qualidades em mente, Mas tendo essas qualidades em mente, dedique algum tempo para perguntar a si mesmo: o que aconteceria com a minha vida, com a minha família, com a minha igreja, com a minha comunidade, com a minha nação e com o mundo se eu recebesse uma revelação que realmente significa agir como Deus? Será que o meu fogo e o meu zelo pelas coisas de Deus seriam restaurados? Ou será que antes disso eu poderia impedir que eles se perdessem?
Mais uma vez, qualquer um tem a capacidade de atuar independentemente das suas circunstâncias ou da sua situação. É assim que Deus é. O Senhor se comunica com o seu povo de forma que ele possa entender com clareza e lhe dar uma estratégia que pode ser colocada em prática com facilidade. Nem todos podem evangelizar nas ruas ou ir para o campo missionário para alimentar e vestir os necessitados, mas todos podem atuar. Se você simplesmente decidisse sorrir o dia inteiro e agir como se estivesse totalmente realizado e contente com a vida, ficaria impressionado ao ver como essa única decisão pode afetar sua atitude e sua vida em geral. Na verdade, os cientistas provaram que a configuração da sua boca pode afetar a atitude da sua mente. Testes mostraram que as pessoas que costumam franzir a testa estão sempre tristes e as que sorriem têm uma abordagem mais positiva com relação à vida. Como é possível atravessar cada dia agindo como se sua vida estivesse cheia de bênçãos e do favor de Deus, mesmo em meio a tempos difíceis? Seguindo a exortação de Paulo à igreja de Filipos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, do verso 8 ao 9. Portanto, procure aqueles a quem você possa seguir, aqueles que aprenderam a andar pela fé, independentemente do desafio que tenham enfrentado. Em meio às provas abrasadoras, essas pessoas escolheram colocar a mente no que Deus já disse e depois falar e agir de acordo com as palavras dele e não de acordo com o que elas viam ou sentiam. Vocês devem fazer o mesmo. Existe alguém digno de ser imitado? A essa altura, muitos crentes jogam as mãos para o alto, frustrados, suspirando. Mas eu não conheço ninguém que eu seja digno de ser imitado. Minha resposta para isso está novamente em Hebreus, capítulo 13, verso 7, que diz: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, os resultados e o fruto do seu modo de vida. Esse versículo ordena que você imite aqueles que Deus colocou em posição de liderança sobre você, vossos guias, e os que o alimentam com a palavra de Deus, que vos falaram a palavra de Deus. Isso se refere principalmente ao seu pastor e aos pastores auxiliares. Entretanto, também inclui outros na igreja local que estão em posição de liderança, como os professores da escola dominical, o diretor do coral, o líder dos voluntários, o diretor de aconselhamento e etc. Finalmente, isso inclui outros ministros aos quais Deus conectou você e de quem você recebe regularmente a ministração da palavra. Contudo, eis algo extremamente importante para você se lembrar. Esses líderes são pessoas reais com problemas reais. E quando você descobrir que eles não são perfeitos, o inimigo tentará você a recusar do seu envolvimento na igreja. Mas se Deus chamou você para aquele tempo, para aquele corpo local de crentes e o direcionou para uma área de serviço em particular na igreja, a Bíblia lhe diz para ficar onde está e imitar a semelhança de Cristo nesses líderes, por mais imperfeito que eles sejam. Anos atrás, depois das minhas reuniões, um casal veio até a mim e disse: Irmão Rick, precisamos de uma palavra do Senhor. Eles ligaram um gravador, apontaram-no para mim e aguardaram ansiosamente que uma profecia ungida e poderosa fluísse dos meus lábios. Perguntei a eles: qual a igreja vocês frequentam? Bem, nós não frequentamos a igreja. Estamos procurando uma igreja, mas não conseguimos encontrar nenhuma nesta cidade. Eles responderam: Oh, vocês não são novos por aqui? Perguntei. Bem, eles responderam: Nós não somos daqui originalmente.
Ah, sim. Há quanto tempo vocês estão morando aqui, então? Há 16 anos. 16 anos? Pensei incrédulo. Imediatamente eu disse: Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. O gravador foi ligado enquanto eles apontavam para mim. Novamente eu disse: Assim diz o Senhor: arrependam-se da sua arrogância, rebelião e orgulho e criem raízes e firmem-se em uma igreja local. Isso é tudo? Eles perguntaram. Duvido que vocês recebam outra palavra de Deus até que tenham obedecido a esta. Eu disse a eles seriamente. Muitos cristãos se mudam de uma igreja para outra tentando encontrar uma liderança perfeita. Eles veem a humanidade nos outros e então saem correndo. É por isso que quando as pessoas vêm trabalhar para esse ministério, a primeira coisa que Denise e eu fazemos é dizer a elas o quanto somos humanos, relatamos a elas alguns dos erros que cometemos e admitimos que provavelmente cometeremos muito mais no futuro. Dizemos a elas que somos seres humanos falhos, que cometem erros, que têm fraquezas e problemas para resolver como todo mundo. A razão pela qual fazemos isso com todos os nossos funcionários é para desfazer qualquer expectativa equivocada e dissipar qualquer noção enganosa que eles possam ter, que todos os ministros são quase perfeitos. Muitas vezes as pessoas presumem que, pelo fato de os ministros serem poderosamente ungidos para pregar ou para ocupar a liderança, isso significa que eles vivem uma vida sem mancha ou mácula. Com certeza, esse deveria ser o nosso objetivo, mas ainda não chegamos lá e não conhecemos ninguém que tenha chegado. Os líderes cristãos são simplesmente seres humanos imperfeitos que foram colocados em uma posição de responsabilidade porque Deus os achou fiéis. E é exatamente porque Deus achou esses líderes fiéis que você deve considerá-los dignos de serem imitados. As pessoas que Deus colocou em posição de liderança sobre você não são perfeitas em tudo o que dizem e fazem. Elas nem sempre controlam o temperamento. Às vezes elas erram o alvo. Como é que eu sei disso? Porque nunca existiu nenhuma pessoa perfeita a não ser o próprio Jesus. Entretanto, os homens e mulheres que Deus considera dignos de que você os imitem são pessoas que entram no combate da fé de maneira voluntária e diária, praticando a palavra de Deus e seguindo a direção do Espírito Santo da melhor maneira que podem, que conseguem e que entendem. Eles continuam na batalha e continuam a lutar, independentemente se vencerão ou perderão um conflito ao longo do caminho. Há algo nobre e piedoso na tenacidade deles de se manterem prosseguindo muito tempo depois que outros desistiram. Esses são os santos de Deus que são dignos de ser imitados. Imitar a fé deles ajudará você a manter aceso o fogo no seu coração enquanto mantém os olhos na linha de chegada da corrida que Deus ordenou para a sua vida. Pense nisso. Assim como um leme dirige o curso de um navio, seu propósito divino dá um senso de direção para orientar o curso da sua vida. Seus hábitos e seus objetivos imediatos são compatíveis com o propósito da sua vida? Caso não seja, embora bem intencionados, eles podem desviar você da rota. Você está investindo o tempo necessário e cultivando bons hábitos que o atrairão para mais perto do seu sonho? Ou você está permitindo que maus hábitos que o afastam da realização desse sonho permaneçam? A atividade da vida diária, às vezes, pode servir como uma distração que nos impede de nos tornarmos o tipo de pessoa que queremos ser. É possível nos comprometermos com inúmeras tarefas a ponto de entrarmos em um estado de improdutividade como resultado de nos engajarmos em atividades quase ininterruptas. Quais atividades na sua vida estão colidindo para impedir que você siga o máximo o plano de Deus? A paciência e a passividade são duas posições diferentes do coração, embora o ato externo de espera de ambas possa parecer o mesmo.
A paciência é uma quietude controlada e decidida que espera com expectativa confiante por um fim desejado. A passividade, por outro lado, simplesmente espera e muda de posição com base na influência de forças externas e não de decisões internas. A passividade apagará as chamas da paixão. Se você tem esperado pelo seu sonho, tem esperado com paciência e com expectativa apaixonada? Ou você perdeu o fogo do propósito, se permitindo ficar apenas flutuando passivamente em uma posição neutra, morna e desconectada do seu sonho? Aqui concluímos o capítulo, vamos para o próximo, em nome de Jesus.